mineiro não tem tantas oportunidades assim como fala-se, né? E, mais uma vez, a exceção não pode ser considerada a regra. Se um motoboy ascende, acumula, se fica rico, não significa que essa é a regra. Não existem as oportunidades. Pelo contrário, existe uma falta de oportunidade gigantesca. Então, vou pegar aqui um exemplo que talvez seja mais fácil visualizar. Jogador de futebol. Todo mundo no Brasil, a cultura brasileira bombardeia o futebol como um esporte nacional. Então, desde que você nasce, o futebol tá na tua vida. Tá na tua vida. O pai compra a camisa do time que ele torce para o filho antes do filho nascer. Já carimba ele ali como torcedor daquele time, né? Então, é uma cultura que está te bombardeando. Eu não gosto de futebol. Eu, particularmente, não gosto de futebol. Não vejo futebol em casa. Não torço para nenhum time. Não gosto assim, não tenho essa paixão. Eu assisto, Copa do Mundo, gosto da festa. Se tiver ligado à TV, você até vê. Né? Vejo, gosto de ver jogadas bem feitas, gosto de ver jogo, bom jogo. Mas não vivo a minha vida para isso. Não tenho um time que eu me dedique a acompanhar cada ponto que ele faz num determinado campeonato. Eu nem sei quando começa, quando termina o campeonato. Então, eu não tenho essa paixão pelo futebol, né? Uma coisa mesmo. Teve a Copa do Mundo, tem férias, folga na Copa do Mundo, tem bares cheios, reúne gente em casa. O que menos me importava ali era o futebol. Mas eu sei que isso é uma cultura da sociedade brasileira, em que as pessoas estão imersas, há uma paixão, há um envolvimento, as pessoas torcem acaloradamente pelos seus times, né? E chega na escola, todo garoto que já recebeu o uniforme que o pai disse que ele vai ter que torcer para aquele time desde que nasceu, ele chega na escola, qual que é o esporte que todo mundo está praticando? Aquele que a sociedade está bombardeando. Então todo mundo vai jogar bola. Sim. Eu não sei você, eu sou péssimo jogador. Nunca soube jogar futebol, não tenho nenhuma habilidade com a bola, mas toda vez eu tinha que jogar bola na escola, com os meus amigos. Final de semana a gente marcava jogo de futebol. Eu joguei muitas vezes. Ser ruim não me impediu de jogar. Nessa sociedade imersa na cultura do futebol, muitos garotos desejam ser jogadores de futebol. E aí olham o Neymar. Todo mundo quer ser o Neymar. Mas quantos garotos que entraram na escola desejando ser jogador de futebol se tornaram o Neymar? Uma fração mínima. O Neymar não, só ele é o Neymar, mas alguém comparável a... Ok, então vamos lá. Quantos garotos que desejaram ser jogador de futebol de fato conseguiram ser um jogador de futebol? Muito pouco. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Ser um jogador de futebol é o sonho do Real Madrid, do Barcelona, do Paris Saint-Germain, é uma fração. Então, mas o Neymar conseguiu, você vai conseguir. Não. Existe uma série de entraves no meio do processo que não vão conseguir. Não é dada condições para todo mundo se tornar um jogador do Real Madrid. Há um processo de afunilamento que vai deixando para trás uma série de outras pessoas. Ou porque o garoto precisou trabalhar para ajudar a pôr comida em casa, então não dava para ficar pensando em futebol, ou porque ele não teve alguém que olhou para ele e deu aquela oportunidade X que poderia ser, ou porque, enfim, vai se funilando. O que eu estou falando? Dizer que um motoboy pode ser rico não significa que todos os motoboys têm essa condição. Eles estão ali trabalhando na entrega de alimento porque é a condição que lhe é possível alcançar algum nível de ganho para que ele possa ter o sustento da sua vida. Quando você tem milhares de pessoas submetidas a essa condição e que eles não têm muitas oportunidades, porque a sociedade tolhiu, afunilou,
É óbvio que alguns vão mudar, vão passar, mas a grande maioria, tanto da classe trabalhadora, em qualquer outro nível de emprego, estão submetidos a empregos que são baixos remuneratórios. E aí ele pode sair de motoboy e ser ajudante de pedreiro, ele pode sair de ajudante de pedreiro e ser lavador de carro, ele pode sair de lavador de carro e... Enfim, ele vai mudando, mas ele vai estar sempre numa escala, num patamar de baixa remuneração. E aonde que o sistema garante uma grande quantidade de pessoas dispostas a estarem nesse processo de mudança, de rotatividade de emprego de baixa remuneração, ou mesmo permanência, né, num determinado emprego, onde a sociedade não oferece as condições de estudo que são necessárias para que as pessoas almejem melhores remunerações, numa sociedade de violência. Não dá para a gente querer dizer que o garoto que está imerso numa sociedade de violência, em que ele sai de casa e vê cotidianamente que houve assassinato, morte, assalto, não sei o quê, o pai desempregado, aquele garoto tem a mesma condição de um garoto que mora no plano piloto, que tem um arcabouço de proteção em torno dele, em que ele é posto dentro da escola e retirado de dentro daquela escola com toda a segurança. Então, a sociedade não oferece igualdades de oportunidades, Óbvio, você sempre vai ter um Neymar. Você sempre vai ter, sei lá, qualquer outro jogador de futebol. Estou falando do topo. Mas você não vai ter condição de todo mundo estar ascendendo assim como a ideologia prega. Né? Esse nível de competitividade e de pegar a exceção para demonstrar que a possibilidade existe é você esquecer que para trás ficou uma série de outras pessoas. E outros fatores também que ajudaram ou atrapalharam a ascensão ou queda. Então, aquelas pessoas que ficaram para trás, elas só são esquecidas, só são culpabilizadas por elas próprias não terem ascendido, não terem acessado os níveis mais altos da sociedade de consumo, porque é culpa dela, porque é falta de esforço, porque é falta de vontade, que é falta de oportunidade. Não é. Então, assim, uma sociedade justa é uma sociedade em que, primeiro, você oferece condições para as pessoas terem uma educação de qualidade em qualquer localidade que ela more. Uma sociedade justa é uma sociedade que ofereça o básico para as pessoas de segurança, de higiene, de acesso à cultura, de acesso a transporte. Você não pode segregar as pessoas porque elas não têm condição de acesso à mobilidade da cidade, que acontece muitas vezes.